Vamos iniciar essa edição falando justamente sobre a primeira reunião de 2023 do Conselho Monetário Nacional, que ele é formado pelos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Essa reunião ocorreu em meio às tensões entre o Poder Executivo e também o Banco Central. Então vamos conversar ao vivo com a repórter Berenice Leite, diretamente de Brasília, vai trazer os destaques desse primeiro encontro do Conselho desde a posse do governo Lula. Bem-vinda, Berenice. Oi, Daniel, obrigada. Boa noite a você, a Lívia, a todos da nossa audiência. Olha, nesta primeira reunião do Conselho Monetário Nacional, como já era previsto, o colegiado não votou, não aprovou nenhum tipo de medida relativa à meta da inflação. Havia até uma expectativa de que o governo poderia propor, eventualmente, uma mudança, de 3,25% para 3,5% na meta da inflação, e assim abrir espaço, de certa forma, para uma redução mais acelerada da taxa de juros. Mas isso não aconteceu, inclusive o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia adiantado que este não seria assunto na pauta de hoje, não seria discutido, pelo menos hoje, até porque esse é um assunto que geralmente, essa discussão sobre a meta da inflação, taxa de juros, acontece mais no mês de junho. E a gente lembra ainda sobre esse entrave, as críticas do presidente Lula. Agora existe uma certa vontade de que apazigue aí os ânimos, digamos assim, e a gente lembra, inclusive, em relação à taxa de juros, isso é um problema antigo. Outras administrações, já estavam preocupadas com essa questão da taxa de juros, até porque a gente lembra ainda que no primeiro mandato de Lula, os juros já era aí uma sinalização, um problema, e agora o Banco Central, neste novo mandato do presidente Lula, já sinalizou que só deve sinalizar mudanças a partir do governo aí apresentar algumas mudanças também nessa questão da correção fiscal. Olha, essa reunião de hoje também foi importante, foi uma oportunidade para apresentar o balanço anual das contas do Banco Central referentes a 2022, e o resultado é negativo, viu? 298 bilhões e meio de reais. A explicação está na correção cambial. Os técnicos do Banco Central, inclusive hoje durante uma entrevista coletiva, explicaram, lembraram que em dezembro de 2021 o dólar estava em torno de R$ 5,58. Já agora no final do ano, o dólar estava em R$ 5,22. Então, uma diferença de 6,5%, e isso impacta diretamente nesse resultado negativo, bem como também a reavaliação da carteira, que explica aí os outros 136 bilhões negativos, devido também à alta de juros nos Estados Unidos e em todo o mundo. Agora, como cobrir, esse rombo, esse buraco? Será que o Tesouro Nacional tem dinheiro para isso? Em partes. Bom, eles já explicaram também que desse prejuízo total, 179 bilhões serão cobertos mediante reversão de reserva de resultado, 82 bilhões serão por redução do patrimônio institucional do Banco Central, e existe ainda um saldo remanescente de 36 bilhões, já que as contas, o balanço do ano anterior é de 72 bilhões, e pela lei é previsto que em saldos anteriores esse valor é usado justamente para cobrir quando acontece uma situação como essa, o balanço de 2022 com saldo negativo em quase 300 bilhões de reais, Daniel. Tá certo. Berenice Leite fazendo um resumo dessa primeira reunião do Conselho Monetário Nacional do ano. Daqui a pouco a Berenice volta com mais notícias e informações. E a gente segue com os nossos comentaristas para abrir esta edição do Jornal Jovem Pan, nossa primeira rodada nesta edição. Cristiano Vilela e também Jorge Serrão, sejam bem-vindos, ótima noite a vocês. Eu quero começar com o Cristiano Vilela, trazendo justamente essa informação. Primeira reunião do ano desse conselho, muito rápida, menos de meia hora de duração. Mas é importante lembrar, antes, os 3 integrantes do Conselho almoçaram por mais de 2 horas, devem ter tratado, claro, de vários assuntos. Mas o assunto meta da inflação não foi discutido, não estava na pauta, trataram basicamente de assuntos técnicos, como, por exemplo, esse destacado pela nossa repórter.
esse balanço do Banco Central. Agora, você acredita, Cristiano, que é um processo de reaproximação do governo do Banco Central, ambientação, pacificação, sobretudo depois das críticas do presidente Lula? Isso se faz necessário agora? Boa noite, Caniato, boa noite, Lívia, boa noite, Serrão, e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, é fundamental que se faça uma retomada do diálogo. Não se pode seguir adiante sem um diálogo institucional, republicano, entre o presidente do Banco Central e o ministro da Fazenda, a ministra do Planejamento e o presidente da República. Divergências, troca de opiniões, eventualmente até alguma rusga que venha do parlamento, que venha do setor sindical, que venha do setor empresarial, esse tipo de coisa faz parte. Agora, os setores técnicos envolvidos, do Ministério do Planejamento, da Fazenda e o Banco Central, têm que andar em sintonia, em compasso, para que as decisões principais no campo da economia, no campo de meta da inflação, no campo de taxa de juros, seja feito de uma forma concertada dentro do que seja melhor para o Brasil. Agora, Serrão, o próprio Fernando Haddad já havia antecipado, como a Berenice nos informou, que não haveria nenhuma discussão no campo meta da inflação, mas no fim das contas foi uma reunião, na sua opinião, que serviu para agitar o mercado, serviu para agitar o ambiente político diante de alguma possibilidade de algum anúncio mais efetivo, mas que no fim das contas nada de significativo aconteceu? Sabe aquele jogo de futebol, a bola dividida? Dois vão entrar na mesma bola, o que acontece? Ou a bola espirra para o lado, ou um trava a bola e deixa o outro quebrar a canela. O que aconteceu foi mais ou menos isso. Política monetária, quem que vai mandar? É o Conselho Monetário Nacional ou o Comitê de Política Monetária do Banco Central? Essa reunião de hoje, de repente, deveria tratar da meta de inflação. Não, deixa essa bola para o outro tomar a canelada. Então, quem vai acabar decidindo isso mais adiante vai ser o próprio Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. Então, a jogada de hoje foi que o governo não queria decidir sobre meta de inflação para não se comprometer com isso. O que der errado, deixa a canelada para o Banco Central. Essa foi a jogada do governo, ficou claramente delineada. Então, é discussão, é conversa, debate, mercado nervoso, mas só resta aguardar e ver como é que fica essa bola dividida.